Olá, esse é o NetSpeed Comunica e hoje falaremos sobre o regime de competência e caixa no Simples Nacional. Primeiro nós vamos entender quais são os diferentes métodos de reconhecimento de receitas e despesas. Qual é a importância do regime de competência e caixa? Pessoal, esses regimes eles vão determinar quando as receitas e as despesas elas vão ser reconhecidas. Isso impacta diretamente no fluxo de caixa e na carga tributária das empresas. Vamos entender como vai funcionar o regime de competência. Primeiro, as receitas e despesas elas são reconhecidas no período em que ocorreram, independente do seu recebimento e pagamento. Sendo assim, as receitas são registradas quando a venda ela é realizada. As despesas são registradas quando elas são incorridas. Um exemplo aqui para vocês. Uma venda a prazo ela vai ser registrada no momento da emissão da nota fiscal, não quando o pagamento for recebido. No caso do regime de caixa, as receitas e despesas elas vão ser reconhecidas no período em que o dinheiro ele é efetivamente recebido ou pago. Então as receitas elas são registradas quando o seu pagamento ele é recebido. As despesas são registradas quando elas são efetivamente pagas. Exemplo, uma venda a prazo ela vai ser registrada quando o seu pagamento ele for recebido e não quando a venda for realizada, como nós vimos lá no regime de competência. Quais são as principais diferenças entre esses regimes? Vamos entender. Primeiro, o regime de competência ele foca no momento da transação e o regime do caixa ele foca no fluxo do dinheiro. Então, existem vantagens e desvantagens nesses regimes. No regime competência, é melhor para o planejamento a longo prazo, mas ele pode complicar o fluxo de caixa. E no regime caixa, simples e direto. Então, ele é melhor para as empresas que têm foco nesse fluxo de caixa. E como as empresas elas podem escolher entre esses regimes no Simples Nacional? Primeiro, ela vai ter que avaliar o fluxo de caixa, a natureza das transações e, lógico, o planejamento tributário. Então, ela precisa considerar a previsibilidade das receitas e das despesas e a capacidade de gestão financeira e, lógico, a simplicidade operacional. Escolher esses regimes vão impactar na gestão financeira. Então, no fluxo de caixa, o regime de caixa ele pode facilitar a gestão do fluxo de caixa. Já o regime de competência ele pode complicar. Vamos entender. No caso do planejamento tributário, o regime de competência ele vai permitir um planejamento tributário mais detalhado. Nesse caso, o regime de caixa ele pode ser mais vantajoso em termos de simplicidade. Vamos entender com exemplos. Primeiro, no regime de competência, a empresa de serviços que registra as receitas e as despesas no momento em que elas são incorridas vai facilitar a análise de desempenho a longo prazo. Já no regime de caixa, a loja, por exemplo, de varejo, que registra receitas e despesas quando o dinheiro entra ou sai do caixa, ele vai simplificar a gestão de fluxo de caixa dessa empresa. Lembre-se que essas empresas podem ter diferentes resultados financeiros, dependendo, obviamente, do regime que ele adotar, impactando o planejamento e a análise de desempenho final dessas empresas. Esse é o NetSpeed Comunica. Fique por dentro e receba as principais atualizações no seu celular.